Isso aqui dá origem a um ramo de estudo da termologia que é chamado de calorimetria. A calorimetria estuda o que acontece quando eu coloco dois objetos de temperatura diferente em contato e espero ser alcançado o equilíbrio térmico. Então eu pego, por exemplo, uma panela de água fervendo e jogo dentro dessa panela um bloquinho de ferro a uma certa temperatura, tá bom? A panela de água fervendo está a 100 graus Celsius. O bloquinho de ferro, vamos supor que ele estivesse em contato com o meio ambiente, está a 26 graus Celsius. Eu espero um pouco, vou lá e vejo o que aconteceu com a temperatura desse conjunto. Porque se eu coloco em contato o ferro a 26 graus com a água a 100, a água tem mais energia cinética média, não é verdade? Então, na colisão entre as moléculas da água e das moléculas do ferro, vai haver passagem de energia da água para o ferro, sob forma de calor, porque é uma energia injetada por causa da diferença de temperaturas. Tá certo? Essa energia, portanto, vai ser roubada da água. Se a energia vai ser roubada da água, a temperatura da água vai diminuir. Essa energia é injetada no ferro. Então a temperatura do ferro vai aumentar. Até que em algum momento nesse processo as duas temperaturas fiquem iguais. Nós dizemos que nesse caso foi alcançado o equilíbrio térmico. A partir daí, como as temperaturas são iguais, não existe mais diferença de temperatura, portanto não existe mais calor, não existe mais energia injetada de um para o outro por causa dessa diferença, tá certo? E a brincadeira da calorimetria é ensinar a gente como determinar qual vai ser essa temperatura de equilíbrio. Certo? É muito simples, né? Porque essa expressão aqui relaciona diretamente o calor com a variação de temperatura. Ora, o calor é a energia que saiu de um e entrou no outro. Tá certo? Então essa quantidade é a mesma. Quer dizer, aquilo que foi tirado de um foi dado para o outro. Mas esses dois números têm que ser iguais. Tá certo? São iguais, mas eles têm um sentido diferente, porque num caso é calor que está sendo recebido, que está provocando aumento de temperatura, no outro é calor cedido, é um calor que está representando diminuição da temperatura. Então a gente vai chamar esse Q de positivo quando a temperatura estiver aumentando e negativo quando a temperatura estiver diminuindo, ou seja, que o calor é positivo quando ele estiver entrando no objeto em questão, é negativo quando estiver saindo do objeto em questão. Está claro isso? E aí, toda a calorimetria pode ser expressa assim, ó. Eu tenho lá os objetos 1, 2, quantos eu quiser, N. No meu exemplo aqui era a panela d'água e o bloquinho de metal, só tinha 2. Eu vou generalizar. Eu posso ter a panela d'água e vários bloquinhos de metal e, além disso, botar, sei lá, já percebeu o que eu posso fazer com isso tudo, né? Se eu tiver mais bloquinhos, eu vou ter o calor que sai da água está entrando em muitos bloquinhos, né? Os bloquinhos podem ter temperaturas iniciais diferentes. Você vê que eu posso complicar esse problema quanto eu quiser. Mas a física dele é toda a energia que sair daquele que está quente, que está com a temperatura grande, vai para aqueles que estão com temperatura baixa. Quando o calor está entrando, ele tem um sinal positivo. Quando ele está saindo, tem sinal negativo. Mas a quantidade é a mesma. Então, se eu somar todos esses calores, digamos assim, essa soma tem que dar zero. Então, aqui está a calorimetria. Q1 mais Q2 mais pontinhos mais Qn igual a zero. Então, no nosso exemplo, se eu tenho lá, vou colocar os números para ficar mais animado, né? Eu tenho a panela com, sei lá, 1 litro d'água que está a 100 graus. Eu vou colocar dentro um bloquinho de ferro que tenha, sei lá, 10 gramas e que esteja a uma temperatura de 26 Celsius, certo? Eu quero saber qual é a temperatura de equilíbrio. Então eu vou escrever a equação da calorimetria. Lá vai. Então aqui, massa da água, vou botar A para água, tá? Vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água,
Isso somado com a massa do bloquinho, vezes o calor específico do bloquinho, vezes a variação de temperatura desse bloquinho. Acompanhou como é que eu escrevi essa equação aqui? Simplesmente traduzi essa usando isso. A definição do que é o calor específico. Muito bem, qual é a massa de água? Eu te disse qual é o volume de água, é 1 litro. Você tem que saber qual é a massa que corresponde a esse 1 litro. É 1 quilo, né? 1 litro tem 1 quilo de massa. Mas só que o calor específico da água é conhecido nessa unidade maluca aqui, ó, em calorias por grama. Então eu tenho que escrever a massa da água não em quilos, mas em gramas. Quanto é que é? 1000 gramas. Então eu vou escrever 1000 gramas vezes o calor específico da água, que é 1, nessa unidade, né? Vezes a variação de temperatura da água. Como é que eu escrevo a variação de temperatura da água? A final menos a inicial. A final vai ser a temperatura de equilíbrio, que é o que eu estou buscando. Então eu vou escrever isso assim, ó. É a temperatura final, T de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que é 100. Certo? Mas, agora vamos ver a parte do bloquinho de ferro. Qual é a massa do bloquinho de ferro? 10 gramas. Qual é o calor específico do bloquinho de ferro? Ih, eu não disse. Eu vou botar aqui o calor específico do bloquinho. Vou chutar um valor aqui, tá? Isso não é de verdade, não. 0,1 calorias por grama grau Celsius, tá? Eu chutei, mas eu não chutei muito mal, não. Veja que eu chutei um número que é 10 vezes menor do que o calor específico da água. De fato, a água é uma das substâncias que tem maior calor específico da natureza. E é por isso que ela serve muito bem para funcionar como um amortecedor de variações de temperatura, porque é preciso muita energia para fazer com que a água mude um pouco de temperatura. Então, as cidades litorâneas, como Niterói, né, e o Rio, têm variações de temperatura menos bruscas do que cidades que ficam no interior, porque o contato com a água faz com que essas variações sejam atenuadas. Continuando a conta, aqui eu tenho que botar então o 0,1. E agora tem a variação de temperatura do bloco. Outra vez, temperatura final menos a temperatura inicial. Isso aqui tem que dar 0. Eis aí uma equação do primeiro grau. Daqui para frente é conta. Não tem mais física nenhuma envolvida. Tá certo? Observe que você já sabe de antemão que a temperatura de equilíbrio tem que ser maior do que 26 e menor do que 100. Tá certo? Se a tua conta, se você errar na conta e aparecer um valor menor que 26, você já sabe que está errado. Ou que se aparecer um valor maior que 100, você sabe que está errado. Então, cuidado. Veja só que aqui, ó, como ele está entre 26 e 100, essa parcela aqui vai ser negativa. Porque vai ter um número menor do que 100, do qual eu subtraio 100. Então, isso aqui vai dar um número negativo. De fato, tem que ser assim, porque essa parcela é o calor que está relacionado com a água. A água é quem está dando o calor. Como ela está dando calor, a temperatura dela está diminuindo, esse calor tem que ser negativo mesmo. Ao passo que aqui, ó, como a temperatura de equilíbrio tem que ser maior do que 26, isso aqui tem que ser positivo. De fato, o bloquinho está recebendo calor, a temperatura dele está aumentando, então o calor associado a ele tem que ser um número positivo.